0x0 contra a LDU. É quem parar para analisar 4 pontos em 3 jogos quando você olhou o sorteio lá. Esse é o problema. Vai ficar toda hora voltando no Central Córdoba em casa, Central Córdoba em casa. Não é nem que o jogo contra o Central Córdoba foi fora o primeiro, não. Sim. Foi em casa. Então, 4 pontos em 3 jogos, a gente fica aqui o ano inteiro. É o melhor elenco, não é? Do Brasil, é só mais caro, é o melhor, o trabalho é bom. Aí 4 pontos em 3 jogos para um cara como o Felipe Luiz, a gente vai ficar aqui, pô. E o jogo que deu 3 pontos foi um jogo também bem abaixo. Soa para quem quiser se apegar só a isso, fala, pô, os caras estão malucos. Mas não, só que jogar lá não é só como a LDU está. A LDU não é aquela LDU que a gente já viu. Não é LDU de muita velocidade. Não é o time do meu dia. Não é. Aquela LDU que você não conseguia ver a bola por causa da altitude, por causa da qualidade deles. Muita velocidade. Com 3 caras rápidos e gente, você vai entender o que eu estou falando. Gente que aqui não conseguia ver a cor da bola, chegava lá na LDU, era destaque do time. Você lembra? Que já nem está mais lá. Fez uma atuação contra o São Paulo. É exatamente isso que eu estou falando. Ele acabou com o Rafinha. Não, o que era o Arrulho de ponta por ali não é essa LDU. Só que ainda é a mesma localidade, ainda é o mesmo estádio, ainda é a mesma cidade. Esses efeitos estão lá. Então, no primeiro tempo, o Wesley não conseguiu jogar. Eu não consigo sentar aqui e afirmar se eu vi o jogador, se é só uma situação de não entendimento, de não encaixe, o Gerson não estava bem, ele não encaixou, ou se ele não conseguiu correr, porque no segundo tempo já era um outro jogador. O Gerson teve problemas de finalização contra o Vasco, quase sempre quando chegava para finalizar, ou a perna do apoio estava cansada, ou a perna para bater não era melhor. Hoje ele não foi bem, é o quê? É só uma queda técnica? É um jogador que sentiu um pouco mais que os outros? Se você para ver que o Flamengo sai daqui com um passivo já para resolver, num estádio que, calçado ano passado, tem aquela imagem do tubo lá, quando veio para a altitude fazer transmissão. É claro que era La Paz, mas você já sai daqui com um monte de problema e volta com um ponto. A gente pode estar falando que é um resultado bom, só que claro que no pacote geral, ter que vencer os 3 próximos jogos para classificar, falando do Flamengo, para classificar o primeiro, para somar um pouco mais de ponto lá na frente, decidir em casa, é claro que vai soar como, sabe, é uma situação mais desconfortável do que se imaginou. Agora, o jogo de hoje, eu acho que é interessante, o Flamengo não chegou a sofrer, tirando o finalzinho ali, que a LDU tenta chegar um pouco mais. Uma cabeçada no final. Léo Ortiz e Danilo tiveram assim uma atuação. O Flamengo, se eu não me engano, do Domi, foi altitude, não foi? Tomou 5. Do Del Valle. Foi lá. Não deu bola, não viu bola. O São Paulo não viu bola. É time que vai para lá e não vê bola jogo de ida para fazer o jogo da volta só em casa. Fez uma defesa, mas acho que o fato do Rossi ter feito uma defesa diz muito também sobre a inoperância dos atacantes. O Flamengo está lamentando que não conseguiu criar para finalizar, porque quase sempre a última bola por passe, a última tomada de decisão, ela foi ruim. Isso aí a gente pode falar do ponto de vista técnico. Sim. Mas o Flamengo está lamentando que não finalizou bem um jogo que ele teve controle. E talvez a gente passasse ontem e hoje o dia inteiro debatendo um monte de coisa. Não que o Flamengo fosse ter exatamente o controle, era como o Flamengo poderia... Será que o empate está bom? A vitória lá é complicado, porque é altitude. Então, assim, o saldo é positivo. O problema é quando a gente abre um pouco a lente, a gente vai lembrar, óbvio, do último jogo e da pontuação que você tem precisando fazer. Na realidade, são 3 jogos do Flamengo, daquilo que se espera do Flamengo, a gente não viu ainda na Libertadores. Ano passado, o Flamengo em Bogotá, estava lá nesses jogos, e 2.600 sentiu, tanto que o Alan, depois daquele jogo, não voltou mais para jogar no altitude, daquele jogo. E ele entrou no segundo tempo, aparentemente bem. O De La Cruz nem viaja. De La Cruz nem viajou. O Flamengo jogou hoje a 2.850, jogou também a 3.600. Dos 2 da altitude na temporada passada, acompanhei lá. Assim, na Bolívia foi assustador. Todos os jogadores se atiraram ao gramado no final do jogo, porque realmente foi desgastante. E aqui sofreu também. E a 2.600 também. Assim, com essa altitude, você tem uma queda de rendimento, porque assim, a pressão do ar diminui. Pressão do ar diminui, a absorção de oxigênio diminui. Logo, você está acostumado a jogar ao nível do mar, a 800 metros, 1.000 metros, você tem algo com o qual você não está acostumado. Fisiologicamente, essa adaptação não se dá em 24 horas. Você precisa de alguns dias, algumas semanas para que isso aconteça. Então, o cara perde rendimento. E um jogador perdendo rendimento, um atleta, uma coisa é a gente perder rendimento, né? Subir uma escada. A outra é um cara que tem que correr para evitar um gol. Aí já muda um pouco de figura. Então, se sentiu.
Mas pela fisionomia do Felipe Luiz ao final do jogo... Mas sente mais no segundo tempo, né? Fica muito nítido, pelo menos no segundo tempo. Porque não é só, assim, não é só números o acúmulo do segundo tempo, é um acúmulo do jogo. Sim. Mas logo no início, você não tem teu rendimento. É como se você tivesse o teu velocímetro, o teu acelerador tá limitado. Sim. Você não vai pisar fundo em nenhum momento ali. E porque tem você também não a questão tem que o a combustível. velocidade da bola é diferente. Tudo isso impacta. Mas o Flamengo teve, a gente viu ali números de primeiro tempo e segundo tempo, eu diria 30 minutos iniciais do primeiro tempo de muito domínio. Os últimos 15 minutos do primeiro tempo já viram a LDU se soltando um pouco. E nesses 30 minutos que o Flamengo foi realmente o dono do jogo, faltou o tramo final do futebol. Ele controlava, ele tinha a bola, mas ele não conseguiu chegar. Você falou da velocidade da bola, né? Sim. Você viu uma... Não sei se vai rodar, só para complementar, você viu uma... Não sei se vai rodar em trecho do Felipe Luiz, que ele fala que ele pedia toques mais curtos ao time. E eu acho que isso foi um problema. Porque o Flamengo chegava, controlava, ainda que lento. Perdeu muito e aí, passe quando esticava, teve uma bola que, se eu não me engano... Você perde a noção do... É um toque de um cara de qualidade força assim, que você vai ter que dar a na 5 bola. metros, sai um tiro. Aquilo ali claramente é um erro técnico que é causado pela atitude. E era sempre perto da área, era sempre o passe para entrar na área, era sempre o levantamento da bola. Eu acho que o Flamengo poderia ter chutado um pouco mais de fora. Então, faltou ali... Quando não está encaixando essa aproximação, testa. Chegar na área. E hoje jogou com o Juninho. E aí vem um problema que é de todos os times. A gente falava aqui do Vasco, é de todos os times. O Flamengo tem um elenco melhor, sim. Mas ele também está encarando todas as competições com o elenco que tem. Sim. Então, hoje, por exemplo, não tinha o Plata. Plata foi desfalque de última hora. Joelho. O Plata é um jogador muito importante. Ainda mais... Ia jogar, no lugar do Juninho. Ia jogar. Acostumado lá, né? Apesar que a ambientação dele agora seja outra. Mas ele vai jogar pela seleção lá. Vira e mexe, ele está lá. Ele deve ter alguns caminhos para... O cara que tem uma memória, o corpo dele, ele reage melhor a isso, até porque ele está acostumado. Então, assim... vai chegar um momento também que o elenco vai sentir o desgaste. Então, ele pode fazer uma troca. Hoje não jogou o Léo Pereira, joga o Danilo. No outro jogo não tinha jogado o Léo Ortiz, jogaram o Danilo e Léo Pereira. Você pode trocar aqui o lateral, o Alexandre está machucado. Hoje saiu, não sei em que condições, se era um desgaste físico ou se era alguma coisa muscular, o Ayrton Lucas, no final. Finalzinho do jogo entrou o Varela. E se correu. Correu muito. E você viu que ele sai de maca, inclusive. Não sei se é porque faltou ar ou porque estava faltando perna. Então, também sente o desgaste. Porque o Flamengo também está, por mais que tenha um elenco mais forte, também sente o desgaste de um jogo em cima do outro, do outro. 23 jogos. E o Flamengo não vai ter, ao contrário de muitos, a parada no meio do ano. Que vai ser a hora de dar uma resgatada. E a LDU fez 11 jogos no ano, o Flamengo 23. Ah, mas começou com os moleques. Tudo é verdade, mas são 23 jogos oficiais do Flamengo. A LDU fez 11 e teve até adiamento de jogo. Então, assim, quando o encavalou na Libertadores, um jogo meio de semana ficou muito próximo, a LDU adiou o jogo, era um jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Mas isso então, é o padrão, né, Calçadinho? Não existe nenhum, eu estava olhando, não existe nenhum confronto de brasileiro contra time... Que aqui não faça isso. Que o brasileiro não tenha jogado muito mais... E que a federação local... Não, isso acontece contra bolivianos, contra equatorianos. Os caras... O jogo adiado é o jogo com o Barcelona. Contra o Barcelona. Os dois estariam jogando na Libertadores no meio de semana. Mas, peraí, não joga aqui não, que a gente vai se desgastar muito nesse jogo. Vamos focar aqui em Libertadores. E estão indo. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Tem um trechinho aí que o Pedro Ivo falou. Vamos lá. Felipe Luiz. Queria muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e da própria postura do Flamengo. Eu conversei com alguns torcedores da LDU que se mostraram surpresos e alguns até irritados pelo fato de que a equipe da casa não conseguiu se impor, não conseguiu o domínio efetivo da partida, né? Bom, boa noite. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né? E sempre é muito difícil jogar no Equador, não, em Quito, desculpa, no Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil. Já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora.
Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti, bota aí, desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área, e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes, e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo, eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola. Isso, depois do segundo tempo, se nota muito. E então, eles fizeram uma pequena mudança, jogaram com 2 volantes, eu esperava que eles viessem um 4-3-3, e optaram por individualizar no Arrascaeta, né? Com o volante, marcou o Arrascaeta praticamente o jogo todo. Mas isso nos dava a possibilidade de sair. O difícil era também acelerar, porque, como eu falei, cada passe no espaço ela vai embora. Por exemplo, o Gerson recebeu uma perfeitamente e o passe era perfeito para o Wesley se fosse no nível do mar, mas aqui acelera, ela vai embora. E isso os jogadores entenderam rápido com o treino de ontem, com o jogo de hoje, então optaram por ter um jogo mais de controle o tempo todo e esperar pelas chances aparecerem, pela atração do adversário na pressão da bola. Tivemos aí oportunidades, né, de finalizar, de chegar perto da área e depois não conseguimos fazer, mas pelo que eu vi principalmente do jogo do Táchira, é que a LDU dominou todo o segundo tempo e foram mais de 15 cruzamentos na área. Aqui foram só os últimos, se não me engano, 5 ou 10 minutos. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram, porque é muito difícil jogar aqui. Felipe, boa noite. Rafael, da TV Globo. Eu queria até pegar esse último gancho que você disse sobre a opinião que você teve do desempenho dos atletas, né? Se dentro do que você pensou de estratégia, do que você pediu para eles, se você acha que eles conseguiram responder bem ao que estava combinado, e também se fisicamente os jogadores, na sua opinião, conseguiram se adaptar a essa condição, se alguém precisou de alguma ajuda extra, de repente, no intervalo. Se puder falar um pouco para a gente como é que foi seu ponto de vista sobre isso. Obrigado. Bom, primeiro o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio, mas assim, todos sentem, todos, só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área, então ele tinha que fazer um esforço muito grande. E ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe, mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo, assim, cortou muita bola perigosa. É um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Okay? Felipe, boa noite. Boa noite. Dada todas as dificuldades que tinha, a questão da altitude, você perde o Gonzalo Plata ali, hora antes do jogo, era um jogador que... talvez do seu grupo seria o mais adaptado a jogar aqui, fez base no Independente Del Valle, apesar de não ser daqui de Quito, mas jogou por muito tempo. Quando joga na seleção, joga aqui. Você perde um jogador importante hora antes do jogo. Você não tem o De La Cruz, que também é uma peça-chave ali no meio campo. Você não tem o Alexandro, que é um jogador experiente na lateral. Queria saber de você o sentimento que você sai daqui, de ter ganho um ponto ou de ter perdido 2 pontos.
Não, queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, onde, claro que agora temos que tentar... Agora e sempre, o Flamengo tem que entrar para vencer todos os jogos sempre, né? Mas, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Tá vivo, né? Assim, pensar. A gente estava conversando aqui ontem, né? Que a derrota ia ser complicada. Ele elogia muito os jogadores, e eu entendo o que ele fala, e ele fala, mas viemos para vencer. Exatamente. Ou seja, sai amargo. Dá para entender o cenário que a gente estava desenhando. A única coisa, eu acho sempre muito boas as entrevistas do Filipe Luiz, por isso eu acho legal a gente ouvir sempre o que ele tem a dizer. A única coisa que eu, de novo, né? Agora eu não me lembro qual foi o jogo em que ele se disse surpreso com a linha de 5 do adversário. Mas ele disse isso. E acho que foi o jogo da Libertadores mesmo. O Córdoba? Mas o Córdoba seria, seria muito surpreendente. Talvez o Tátira. Foi no primeiro, foi o Tátira. Ganhou de 1-0, foi o Tátira. Que ele falou isso, eu até brinquei, né? Cara, isso tá aí uma coisa com a qual ele não pode se surpreender. E hoje ele disse de novo que não estava esperando os dois volantes, porque o time sempre jogava num 4-3-3, e o Calçade até confirma, tendo estudado também para fazer o jogo. Mas, cara, esse vai ser o padrão. É o Flamengo, e assim, o Flamengo... Hoje nem teve linha de 5, né? Também então, não teve nem a linha de 5, mas assim, o padrão de você tirar um atacante para colocar mais um volante, ou tirar um meio-campista para colocar um terceiro zagueiro, isso vai ser o padrão contra o Flamengo. Não tem muito jeito. Então, acho que o Felipe precisa estar preparado para esse tipo de atitude dos adversários. Acho que a gente também, e eu falei isso até, a gente ficou surpreso, talvez por imaginar, por ser a LDU, que a LDU ia começar o jogo, pelo menos aqueles 15, 20 minutos habituais, de uma outra maneira. E isso não aconteceu. Mas eu acho que o Flamengo sempre vai precisar estar preparado e não pode se surpreender com uma formação mais defensiva do seu adversário no início das partidas. Calçade falou aqui no início do programa, quando a gente estava falando sobre esse tema dos adversários na Libertadores, né? Eu tenho sempre para mim uma correlação entre o nome da competição e o que ela representa e as disputas em campo, né? Libertadores é uma homenagem àqueles que lutaram pela libertação da América. Em sua grande maioria, lutaram em guerras contra forças espanholas em inferioridade de capacidade econômica, acima de tudo. E essas lutas foram vencidas com base em estratégia e com base em superação. E a Libertadores é muito isso. O time brasileiro hoje, ele vai para lá, ele é o poderoso. E como você tem condição de enfrentar esse poderoso? Com superação e com estratégia. E a estratégia, muitas vezes, é surpreender o adversário. É buscar um caminho que ele não está imaginando. Ah, não, eu vi lá os jogos do time tal, ele joga assim, assado, eu já sei. E chega na hora, ele vai te propor uma situação que você não está esperando. Faz parte da estratégia de Libertadores. Sabe que no site da LDU, ontem, estava lá pesquisando, aí pintou uma entrevista longa com o treinador. Longa, tinha todo o papo tinha uns 50 minutos com o treinador, acho que durou uns 30. Aí o cara, gente boa, Vitamina. O Vitamina. Por que Vitamina? Tomava muita vitamina quando eu era jogador de futebol. E o Vitamina... o primeiro título relevante, primeira divisão, foi o do ano passado, com a LDU. Aí ele fez uma tatuagem, o escudo da LDU. Então o cara figuraça. E ele está lá com os repórteres, conversando na boa, solícito. Aí veio uma pergunta, olha aqui, o pessoal aqui está perguntando se você vai jogar amanhã no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, você vai com dois volantes. Ele, mas essa é pergunta do nosso público ou do Flamengo? Mas é por aí. É por aí. Na entrevista, ele falou na entrevista que ia jogar com dois volantes, né? E tinha um terceiro, que era o Cornejo, que sem a bola ele fechava no meio, era mais um. E com a bola ele chegava sem grande empolgação. Sim. Né? Então, essa formação nos últimos jogos ele usou só numa partida. E na Libertadores ele não usou
nos 2 jogos anteriores, essa formação. Joga o Grueso, que fica à frente da linha de zagueiros, que às vezes ele tem uma outra linha de 4 na frente dele. Entra o Vidjamil, né? Que hoje saiu do banco no segundo estava tempo. no banco. Mas é isso. Então, E é um segundo homem que chega mais, mas é um pouquinho segundo mais. homem. Mas também ajuda. Houve uma pequena mudança importante para o Flamengo. Só sobre a bola, mais rápida, tal, eu sei que isso pode parecer bobagem para muita gente, mas se você pegar Jogos Olímpicos Cidade do México, 68, que teve de quebra de recorde em função de lá é 2.240. Então é outra relação com a resistência do ar, tal. Na Cidade do México, uma bola, ela não, um passe na Cidade do México representa o seguinte, como se não houvesse resistência do ar. E se tiver, ainda tem um vento a favor. Então você dá um passe como se estivesse a favor do vento. Então você imagina quando você sobe para La Paz, você vem para Quito. Então isso faz a diferença. E teve muita bola esticada, não tão curta quanto falou. E esse jogo curto eu achei super legal, porque ele, gente, era brincadeira. Para mim era sempre no finalzinho, perto da área. Aí quando esticava um pouquinho... Escapava a bola escapava. Acontece Por isso isso hoje. que eles não fizeram isso hoje. Acho que foi um erro da LDU, bom Flamengo. Por isso que ficam testando o goleiro o tempo todo, chutando em todo Paz é lugar. sempre assim. Porque o goleiro, cara, o tempo de reação, ele é afetado no tempo de reação e ele não está acostumado com aquela velocidade. Tanto que o Rogério levou os goleiros do Bahia para jogar, para treinar antes. Foi antes, foram antes. Um pouquinho antes. Cara, são detalhezinhos. Aí quando não tem o Gandula, pega a bola assim e ele fica enchendo, botando mais ar na bola. Ainda tem essa. Aí a ainda bola tem fica essa. uma bexiga, cara. Tem tudo na altitude. Ele tem tudo. Até futebol, de vez em quando. De vez em quando tem também. A gente vai para o Foi um jogo de poucas chances, claras e muitos erros. O empate acabou saindo de bom tamanho para os dois lados. O Flamengo teve a posse de bola na maior parte do tempo, como previa o plano de Felipe Luiz para aliviar a altitude, mas não converteu isso em oportunidades. Foram vários passes na direção errada e problemas na criação. Luiz Araújo teve a grande bola da partida, mas perdeu uma chance incrível. Arrascaeta teve em seus pés a outra oportunidade da equipe, ainda no primeiro tempo. A LDU assustou em alguns momentos, mas só ameaçou, em cabeceio nos acréscimos. Antes disso, Estrada até balançou a rede, mas estava impedido. A LDU segue na liderança do Grupo C, com 5 pontos. O Flamengo é o terceiro colocado, com 4. O Central Córdoba tem 4 também, mas fica em segundo pelo saldo de gols. O Deportivo Táchira é o último e ainda não pontuou. Argentinos e venezuelanos ainda se enfrentam nesta rodada, na quinta-feira, em Córdoba. A Libertadores só retorna na semana do dia 7 de maio, quando o Flamengo visita o Central Córdoba e a LDU encara o Deportivo Táchira também fora de casa. O time carioca volta a entrar em campo no domingo, às 16 horas, para encarar o Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão. Os equatorianos enfrentam o Manta pelo Equatoriano no sábado.